Olá, pessoal! Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar os tecidos de sustentação, que são os tecidos cartilaginoso e ósseo. Como nós já vimos, são tipos especializados de tecidos conjuntivos. Então, como outros tecidos conjuntivos, eles também têm uma substância intercelular, que a gente denomina de matriz. E na cartilagem, essa matriz ela é bastante aquosa, né, hidratada, e isso faz com que ela seja flexível. Enquanto no tecido ósseo, ela é rígida devido à sua mineralização, a presença de cálcio no seu interior combinado com outros minerais. Isso vai dar ao tecido ósseo uma maior resistência do que o que a gente encontra nas cartilagens. Existe uma diferenciação em relação a esses tecidos na forma como eles se associam com o tecido sanguíneo, com os vasos sanguíneos, que é o fato de que nas cartilagens não existe a entrada no interior do tecido cartilaginoso de vasos sanguíneos, então a gente diz que elas são avasculares. Nós vamos ver que os vasos sanguíneos ficam na borda, na periferia desse tecido. Enquanto que no tecido ósseo existe a presença de canais, onde os vasos sanguíneos e os nervos vão penetrar, e isso faz com que o tecido ósseo tenha um maior metabolismo, o metabolismo pode ser mais intenso, e também as peças ósseas podem ser mais espessas do que as cartilaginosas. No caso do tecido ósseo, devido à matriz ser rígida, nós vamos ter também a presença de espaços ou cavidades para as células e de canais para que essas células possam transportar substâncias entre si, como vamos observar mais adiante. Então, vamos começar vendo as funções do tecido cartilaginoso. Esse tecido, ele é importante no nosso organismo para a questão do suporte, né, dos tecidos moles. A gente observa, por exemplo, no nosso nariz, nas nossas orelhas, né, que é chamado de pavilhão auditivo, a presença de cartilagens, né? Essas cartilagens, então, elas dão forma a essas regiões. Isso vai dar, então, uma maior firmeza aos locais onde esse tecido ocorre, em comparação com locais que têm apenas tecido conjuntivo, né? Como é o caso da nossa pele. Também uma função importante no nosso organismo é a presença das cartilagens revestindo a articulação dos nossos ossos entre si. Então, nós vamos ver, por exemplo, que os ossos longos, ao se conectarem uns com os outros através das articulações, possuem esse revestimento cartilaginoso. Vejam como é de cor um pouco diferente, mais esbranquiçada, né, em comparação com a cor do tecido ósseo. Então, isso faz com que as cartilagens possam deslizar melhor, né, promover um maior deslize nesses locais de articulação. As cartilagens também têm um papel importante no crescimento dos ossos. Os ossos longos, né, vão permitir o nosso crescimento e altura, e isso acontece porque o tecido cartilaginoso permanece nos ossos longos em locais chamados de discos, e esses discos eles vão permitir então que o osso possa crescer neste sentido, que nós estamos observando indicado pela seta, em uma associação então com o tecido ósseo. A gente vai observar isso posteriormente na aula de hoje, quando a gente observar a questão da formação dos tecidos ósseos. Em relação ao tecido cartilaginoso, então, com base nas características histológicas que ele apresenta, como é que a gente pode classificá-lo? Existem vários tipos de tecidos cartilaginosos no nosso organismo e eles se diferenciam pela forma, especialmente como a matriz está constituída. Então, notem que a gente tem 3 tipos de cartilagens, né? A cartilagem hialina, a fibrosa e a elástica. Em 2 delas, nós vamos encontrar fibras colágenas compondo a matriz. E na terceira, que por isso recebe o nome de cartilagem elástica, nós vamos encontrar uma grande quantidade de fibras elásticas formando a matriz. Na cartilagem hialina, as fibras colágenas ocorrem em quantidade moderada, enquanto que na cartilagem fibrosa nós vamos encontrar uma grande quantidade dessas fibras. Por isso ela recebeu essa denominação, né, de cartilagem fibrosa, e ela é mais resistente do que os outros 2 tipos de cartilagem.
A cartilagem hialina é a distribuição mais ampla no nosso organismo. Ela ocorre, por exemplo, na traqueia, forma os discos intercalares, que são aqueles discos que eu comentei anteriormente, que permanecem nos ossos longos e permitem o nosso crescimento em altura. E formam também algumas outras cartilagens no interior do sistema respiratório. Alguns outros órgãos, né, como os brônquios, tem esse tipo de cartilagem também na sua parede. E vejam que a cartilagem hialina, nessa imagem, né, nessa primeira imagem, ela possui células distribuídas no interior de espaços, né? Cada célula, em geral, ocupa um espaço, e entre estes espaços a gente encontra uma grande quantidade de substância intercelular, né, de matriz. Nessa matriz a gente, em geral, observa um aspecto homogêneo, porque aqui as fibras colágenas, como a gente vai ver em seguida, elas se associam com outros elementos da matriz e a gente não consegue visualizá-las, né, muito bem. Enquanto que na cartilagem fibrosa, que aqui está corada com um tricrômico, notem como as fibras ficam mais visíveis. A gente observa essas linhas, né, essas estruturas alongadas, que são as fibras colágenas em maior quantidade na cartilagem fibrosa. As células também ocorrem no interior de espaços, como a gente observa, né? Esses contornos mais claros em volta dos núcleos, né? Às vezes até a gente consegue diferenciar citoplasma em núcleo nas células cartilaginosas. As cartilagens fibrosas, elas têm uma distribuição mais restrita, elas estão presentes nos discos que ocorrem entre as vértebras da nossa coluna vertebral, são chamados discos intervertebrais, e ocorrem em pontos onde os ossos têm inserção, têm comunicação com os tendões, onde existe a inserção da musculatura no tecido ósseo, vai haver a presença de um tendão. Então, entre eles, e esse tendão ele vai ter um contato com a superfície do osso através de uma cartilagem fibrosa. E em relação à cartilagem elástica, que tem fibras elásticas abundantes na sua matriz, a gente vai encontrá-las especialmente no pavilhão auditivo, então a nossa orelha, esse tipo de cartilagem, e também no canal auditivo, onde a gente encontra a parede do canal sendo formada por esse tipo de cartilagem. Vamos observar a estrutura geral agora do tecido cartilaginoso, tomando como exemplo a cartilagem hialina, que também é de maior distribuição, como eu comentei anteriormente, e é também a mais bem estudada, de todos os tipos de cartilagem. Então, nessa cartilagem a gente vai encontrar as células cartilaginosas com um formato que varia de esférico, mais ou menos esférico, eventualmente ovalado, até uma forma mais alongada, que a gente denomina de elíptica, que é desses condrócitos que estão aqui mais na borda da cartilagem. Então, essa parte que nós estamos visualizando aqui com uma coloração um pouco mais fraca é a parte periférica da cartilagem, essa região. E aqui nós temos mais nessa direção da imagem, a parte central da cartilagem. Essa cartilagem, então, ela possui as células no interior de espaços da matriz, que são chamadas de lacunas, e às vezes a gente encontra grupos de células associados, mais próximos entre si, o que a gente denomina de grupos isógenos. Este que está, por exemplo, representado aqui no retângulo. Então, estes são grupos isógenos também. Os grupos isógenos receberam esse nome porque eles se originam da mesma célula, por divisão, por mitose, quando a cartilagem ainda é muito jovem. A função dessas células, dos condrócitos, é a produção da matriz. A matriz, no tecido cartilaginoso do tipo hialina, possui apenas colágeno na sua composição, como vimos anteriormente. É um tipo de colágeno que é encontrado apenas nas cartilagens, chamado de colágeno de tipo 2. E ele ocorre associado com a parte amorfa da matriz, com a substância amorfa, que nós vimos que também está presente nos tecidos conjuntivos propriamente ditos.
Na cartilagem, assim como nos outros conjuntivos, a gente vai ter a associação de açúcares e proteínas, formando essa substância amorfa. O que diferencia principalmente a matriz da cartilagem de outras substâncias intercelulares, né, do tecido conjuntivo, é que a cartilagem tem um colágeno diferenciado, chamado colágeno tipo 2, bioquimicamente diferente daquele que ocorre, como nós vamos ver depois, no tecido ósseo, também diferente do que ocorre nos conjuntivos propriamente ditos. E este tecido, essas fibras de colágeno, elas estão associadas quimicamente com a substância amorfa, como essas moléculas da substância amorfa. E isso faz com que a matriz do tecido cartilaginoso seja muito homogênea. Notem como a gente não consegue observar a presença do colágeno, né, das fibrilas de colágeno, no interior dessa matriz. Né? Não existe esse aspecto de fibra. A gente vê um aspecto homogêneo. Né? Isso se deve à associação do colágeno bioquimicamente, né, com a substância amorfa. Vejam que pode haver variações na coloração da matriz. Às vezes ela está mais escura, né, que a gente observa em geral mais próximo das células. Está indicado aqui como MT, significa matriz territorial. Enquanto que a matriz que está mais separada dos grupos de células, é chamada de interterritorial, indicada como MI, muitas vezes é mais clara. Isso se deve à forma como as moléculas se associam nessas regiões. O pericôndrio é uma parte de tecido conjuntivo que está associado à periferia das cartilagens. É como se fosse uma cápsula, um envoltório, tá? Toda a cartilagem é envolvida por uma camada de peritônio. Aqui nós estamos vendo apenas uma das laterais da cartilagem, apenas em uma das bordas. E aí a gente nota que a cor deste pericôndrio é diferente em comparação com o tecido cartilaginoso. Tá? Notem como a matriz cartilaginosa começa a aparecer evidente, né? Corada de lilás, nesta parte da foto, enquanto que no peritônio a gente tem essa coloração mais rosada, um rosa mais forte, porque ele é formado por tecido conjuntivo, principalmente do tipo denso. Né? Pode ter locais onde a gente vai encontrar outros tipos celulares, mas é mais comum ele ser do tipo denso, com a presença de fibroblastos apenas no seu interior. São esses núcleos mais fininhos e menores que a gente observa aqui na parte rosada. Então, notem o termo condro, né, que é utilizado para cartilagem, ele indica tecido cartilaginoso, então a gente observa esse termo tanto na denominação das células, como na denominação dessa cápsula, né, desse envoltório externo, que é o pericôndrio. Passando agora para o tecido ósseo, né, vamos observar um pouco das características e das funções, né, e da formação desse tecido. O tecido ósseo, ele tem, além da função de suporte, né, ou sustentação do nosso peso corporal, ele também tem várias outras funções que nem sempre ficam evidentes, não, quando a gente observa, né, ou pensa a respeito desse tecido. Além de ele dar esse suporte para as nossas partes moles, né, no nosso organismo, e sustentar o peso do nosso corpo, ele também tem a função de proteção, que ele envolve a caixa craniana, envolve a caixa torácica também, forma o canal vertebral, as vértebras que protegem a medula espinhal. Então, por isso, tem uma função importante de proteger os nossos órgãos vitais. Ele também serve para apoiar a musculatura esquelética, e neste apoio, ele permite que a musculatura esquelética tenha uma movimentação mais ampla a partir de um sistema de alavancas, em que a musculatura esquelética tem o suporte, né, do sistema ósseo, né, dos tecidos ósseos. Além disso, ele armazena cálcio no seu interior, na sua matriz, né, como a gente comentou na introdução, além de outros íons. Essa matriz serve como um reservatório desses íons. E, por último, o tecido ósseo aloja a medula óssea vermelha, que é o tecido formador das células sanguíneas, tecido que nós trabalhamos na aula passada.
Essa medula óssea, ela fica alojada no interior de espaços dos ossos, tanto nos ossos do tipo esponjoso, que é este osso que tem várias cavidades visíveis a olho nu, né? Relativamente pequenas, mas visíveis, olho nu. E também, quando a gente faz um corte de um osso longo, a gente observa um canal maior no interior da diáfise do osso longo. Ele também é preenchido pela medula óssea vermelha. Então, esses espaços internos, tanto o canal medular como os espaços do osso esponjoso, são locais de armazenamento, né, de alojamento da medula óssea vermelha. Vamos ver quais são as principais características histológicas do tecido ósseo. Ele é um tecido bastante diferenciado, tanto no que se refere à forma como os vasos sanguíneos atravessam o tecido, como a própria composição da matriz, né, da matriz óssea, que é uma matriz muito rígida, e também na forma como ele se associa com o tecido conjuntivo, que vamos ver em seguida. A gente pode subdividir o tecido ósseo em três partes principais: a matriz óssea, as células do tecido e as membranas que envolvem o tecido ósseo. A matriz óssea e as células a gente vai ver na sequência, nos próximos slides, e aqui nessa imagem a gente pode observar as membranas envoltórias, especialmente a membrana mais externa. Vejam que é um tecido conjuntivo que fica aderido à superfície externa do tecido ósseo, né? Está representada nessa região, chamada então de periósteo, semelhante ao termo que nós vimos para as cartilagens, né? Que é pericôndrio. A partir do periósteo, então, os vasos sanguíneos vão chegar até a superfície do tecido ósseo e vão depois penetrar a matriz através de canais, como observamos aqui na imagem. As cavidades internas do tecido ósseo, aquele tipo de tecido ósseo esponjoso que nós vimos na imagem anterior, né? E também o canal medular, são da mesma forma envoltos por uma membrana. E essa membrana, então, que reveste essas cavidades internas, ela é chamada de endósteo, tá? Endo de interno. Então, vamos ver as características do tecido ósseo, começando pela matriz. Notem que na imagem a gente observa um fragmento de tecido ósseo. A gente denomina muitas vezes essas estruturas de trabéculas ósseas, né? São partes do osso esponjoso, então por isso não tem uma espessura muito grande, tá? São locais relativamente finos. Então o tecido ósseo na imagem, a sua matriz está corada em azul, esse azul intenso, né? É a cor da matriz. Essa matriz ela é constituída especialmente por uma parte inorgânica, que corresponde aproximadamente à metade do peso da matriz, e uma parte orgânica, que é o restante, né, os 50% do peso da matriz. E o que a gente pode dizer em relação a essas duas partes? Na parte inorgânica é que a gente vai encontrar a diferenciação deste tecido, a diferenciação principal, em relação, por exemplo, ao tecido cartilaginoso. Porque nessa parte inorgânica a gente vai encontrar minerais, e esses minerais eles se combinam para formar cristais, como é o caso do cálcio e do fósforo. Eles se combinam, formam um sal, é o fosfato de cálcio, e esse sal ocorre na forma de cristais no interior da matriz. E além disso a gente tem a participação de outros íons na composição da matriz, mas em muito menor quantidade. Já a parte orgânica ela é semelhante ao que a gente encontra em outros tecidos conjuntivos. Nós vamos encontrar também o colágeno, formando estruturas alongadas, as fibrilas. É um colágeno diferenciado, chamado colágeno tipo 1, tá? Bioquimicamente diferenciado dos outros. E além disso, existe uma certa quantidade pequena de substância amorfa. Na verdade, então, né, na matriz a gente vai encontrar principalmente o colágeno associado com a parte inorgânica, com os minerais, especialmente o fosfato de cálcio. Então, essa combinação dá a dureza e a resistência que o tecido ósseo apresenta.